A verdadeira diferença entre ricos e pobres no Brasil não é o dinheiro. A verdadeira diferença entre ricos e pobres no Brasil não está no dinheiro que entra. Está no que a pessoa acredita que merece, no que ela tolera e no que ela enxerga como possível para a própria vida. Esta é a parte que dói, porque fomos ensinados a acreditar que estamos falhando apenas porque ganhamos pouco. Esta é a mentira perfeita que prende milhões de brasileiros em um ciclo invisível de sobrevivência, enquanto uma minoria se move em outro ritmo, com outra lógica, com outra consciência. Hoje você vai perceber que muita gente pobre pensa como pobre mesmo quando começa a ganhar mais. E muita gente rica pensa como rica mesmo quando ainda não tem patrimônio algum. A diferença está na cabeça antes de aparecer no bolso. O Brasil é um país onde a desigualdade não se resume aos números. Ela está nas crenças. Quem nasce em família pobre aprende desde cedo que precisa comer tudo no prato porque pode faltar. Aprende que pedir desconto é obrigação, que investir é arriscado demais, que sonhar alto é bobagem e que as oportunidades são para os outros. Enquanto isso, quem nasce em família rica cresce ouvindo que o mundo está aí para ser experimentado, que errar faz parte do processo e que conexões importam mais do que diplomas. Desde o início são duas rotas mentais que se afastam como dois trilhos que nunca se encontram. Existe um abismo silencioso que ninguém comenta. O pobre teme perder o pouco que tem. O rico se movimenta para conquistar o que ainda não existe. Um vive na defesa, outro vive no ataque. Não é sobre arrogância ou mérito absoluto. É sobre condicionamento. A pobreza se torna uma prisão psicológica quando a pessoa aprende a se contentar com pouco para não se frustrar com o muito. O sistema adora quando isso acontece, porque um povo que não acredita em si mesmo não dá trabalho, apenas sobrevive. Rico não ganha dinheiro porque é rico. Ele se torna rico porque age a partir da crença de que o sucesso é inevitável se ele continuar avançando. Ele se permite correr riscos calculados. Ele se permite ocupar espaços que a maioria nem imagina poder entrar. Ele se permite sonhar grande sem pedir autorização. Já o pobre passa a vida pedindo permissão para existir. Permissão para subir um degrau. Permissão para ocupar uma mesa onde sente que não pertence. Permissão para não fracassar. Aqui está o ponto central. No Brasil, ser pobre não é apenas uma condição financeira. É um estado mental fabricado por gerações. A escola não ensina ninguém a prosperar. Ela ensina a obedecer. A mídia não estimula ninguém a construir riqueza. Ela estimula as pessoas a comprarem símbolos de riqueza para se sentirem pertencentes. A sociedade inteira te empurra para consumir primeiro e pensar depois. E quando o dinheiro acaba, a culpa é sua, nunca do modelo que te aprisiona. Já percebeu que muita gente se endivida para parecer que está vencendo? É porque, no fundo, o maior medo não é ficar pobre. O maior medo é parecer pobre. A pobreza no Brasil virou vergonha. A riqueza virou espetáculo. E todo mundo está competindo para provar algo que não tem. Enquanto isso, os verdadeiramente ricos não estão preocupados com aplausos. Eles estão preocupados em ampliar o patrimônio, em consolidar raízes profundas, em gerar oportunidades que continuem crescendo mesmo quando eles dormem. Existe uma minoria que descobre o segredo. Para sair da pobreza verdadeira, é preciso antes romper com a mentalidade que a sustenta. Não adianta ganhar mais se você continua tomando decisões baseadas no medo. Não adianta guardar moeda se você nunca investe em conhecimento, em habilidades, em novos ambientes sociais. Não adianta desejar prosperidade se você continua acreditando, no fundo, que não é do tipo de pessoa que prospera. A maioria espera a vida melhorar para começar a mudar. Quem cresce de verdade muda primeiro para que a vida melhore como consequência. Hoje você pode achar que o seu maior problema é falta de dinheiro. Mas o dinheiro apenas amplifica quem você já é. O que segura pessoas comuns no mesmo lugar por décadas não é a falta de renda, é a falta de visão. É acreditar que tudo o que existe já está diante dos olhos. As portas que transformam destinos só aparecem depois que você decide caminhar em direção a elas.
E muita gente passa a vida inteira parada na porta errada, esperando que alguém venha entregar a chave da mudança. Você vai perceber que a diferença entre quem constrói riqueza e quem apenas sonha com ela começa muito antes de um primeiro investimento, muito antes de uma promoção, muito antes de um aumento salarial. Começa na forma como cada um enxerga o próprio futuro. Começa na coragem de recusar o destino que te ofereceram. Começa quando você decide que não vai ser mais um número na estatística. É neste exato ponto que a vida de quem vence toma outro rumo, e a sua pode fazer o mesmo a partir de agora. A maioria das pessoas acredita que pobreza é apenas não ter dinheiro suficiente. Entretanto, o problema é muito mais profundo e começa muito antes da conta bancária. Ele começa no que ouvimos quando ainda somos crianças, na forma como nossos pais falam sobre dinheiro, na maneira como a escola nos ensina a trabalhar, mas nunca a construir riqueza, nas mensagens silenciosas que recebemos todos os dias sobre o que é possível para alguém como nós. A pobreza se camufla em conselhos repetidos com carinho, mas que nos limitam sem percebermos. Não gasta demais, não sonha alto demais, não tenta demais, não se expõe demais, porque o mundo é perigoso demais para quem tem pouco. E essa mentalidade de proteção constante nos impede de enxergar novas rotas. Desde cedo, a maioria dos brasileiros aprende a viver para sobreviver, a se contentar com a segurança do mínimo garantido, a vibrar quando sobra algum dinheiro no final do mês, como se isso fosse o ápice da vitória. Crescemos acreditando que estabilidade é o maior objetivo, quando na verdade ela é apenas o começo de tudo. Enquanto isso, quem nasce em família rica recebe um conjunto de crenças totalmente diferente. Aprende que dinheiro é uma ferramenta, que desafios são oportunidades, que ser ambicioso não é feio, que pedir ajuda não é fraqueza. Dois mundos formados por duas educações invisíveis. O pobre é preparado para trabalhar pelo dinheiro. O rico é preparado para fazer o dinheiro trabalhar por ele. O pobre é ensinado a evitar riscos. O rico é incentivado a assumi-los. O pobre ouve que tudo tem limite. O rico é lembrado de que o único limite é a falta de imaginação. Não são apenas realidades diferentes, são linguagens diferentes. Quando um vê perigo, o outro vê possibilidade. Quando um tenta proteger o pouco, o outro está ocupado expandindo o que tem. A cultura molda o comportamento, e o comportamento molda o destino. Existe um detalhe que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas não toma decisões baseadas na riqueza que quer alcançar. Elas tomam decisões baseadas na pobreza que querem evitar. Elas não agem para crescer. Elas agem para não cair ainda mais baixo. E esse tipo de movimento nunca leva longe. Quem vive tentando evitar o fracasso acaba vivendo um tipo constante de fracasso silencioso. Não arrisca aprender algo novo porque pode dar errado. Não entra em ambientes mais evoluídos porque pode se sentir deslocado. Não muda de rota porque tem medo do julgamento. Quanto mais medo, mais prisão. A mídia e o sistema reforçam isso diariamente. Mostram riqueza como algo tão distante que parece inalcançável. Mostram sucesso como uma loteria ou como recompensa para poucos escolhidos. Enquanto isso, vendem pequenas distrações para que cada pessoa esqueça temporariamente da vida que gostaria de ter. Compras rápidas, entretenimento infinito, status imediato, uma dose constante de dopamina para adormecer qualquer desejo de transformação real. Quando a mente é treinada a buscar apenas prazer rápido, ela nunca terá paciência para construir algo grande e duradouro. O Brasil tem uma cultura que compara demais e planeja de menos. Todo mundo quer parecer alguém antes de se tornar alguém. Todo mundo quer provar algo antes de conquistar algo. O foco está no brilho do resultado e nunca na disciplina do processo. Sonhos gigantes com comportamentos minúsculos. Expectativas ambiciosas com hábitos que não sustentam nada. A pessoa quer viver como rico apenas no sábado à noite, mas continua pensando como pobre de domingo a sexta. E a vida real não perdoa incoerências. A grande armadilha é que a pobreza emocional e intelectual não dói imediatamente, dói a longo prazo. Quando as oportunidades passam e nunca voltam,
quando os melhores anos de energia e disposição ficam presos em trabalhos que só pagam contas. Quando a pessoa percebe que se tornou adulta demais para culpar o destino, mas medo demais para tentar algo novo. É assim que a pobreza se perpetua sem esforço. Ela não precisa convencer ninguém, basta continuar sendo normal. Só existe um motivo pelo qual a transformação é difícil para tanta gente. Ela exige desaprender, exige romper com o que foi ensinado por quem nos amou, exige questionar o que sempre pareceu certo, exige admitir que talvez tenhamos acreditado em coisas que nunca nos serviram de verdade. E dói perceber que, se quisermos um futuro diferente, precisaremos pensar diferente agora. Pensar como quem quer escalar, e não apenas se equilibrar. Pensar como quem constrói, e não como quem se protege. Este é o problema invisível. Ele não aparece no extrato bancário. Ele aparece nas escolhas diárias. Ele aparece na vida que a pessoa aceita. Ele aparece quando alguém troca o possível pelo confortável. Ele aparece quando o medo decide o caminho. E enquanto ele não for encarado, nada realmente muda. O dinheiro pode até chegar, mas não fica. Oportunidades podem até aparecer, mas não são reconhecidas. Da pobreza financeira, podemos escapar com esforço. Da pobreza mental, só escapamos quando rompemos com tudo aquilo que nos ensinou a sermos pequenos. Existe um Brasil que quase ninguém vê. Um Brasil onde as regras são outras e os resultados também. Um país paralelo dentro do mesmo território, onde quem é rico vive com tanta distância cultural e social que parece habitar uma realidade completamente diferente da maioria. Michel Alcoforado mostra que o comportamento dessa elite não tem nada a ver com o que vemos nas redes sociais ou com aquilo que imaginamos a partir dos poucos encontros que temos com esse mundo. O que eles exibem não chega nem perto do que realmente os faz permanecer e multiplicar a própria riqueza. Enquanto a maioria está ocupada tentando parecer rica, quem é realmente rico está ocupado expandindo seu poder de influência, ampliando seu círculo social e mantendo um ecossistema de oportunidades que nunca é oferecido a quem está fora desse circuito. O rico brasileiro entende que o dinheiro não é o fim, é o meio. Ele movimenta o que tem para acessar cada vez mais poder simbólico. Ele investe em conexões, em reputação, em portas que se abrem em silêncio, sem anúncio e sem holofotes. Muitas das decisões mais importantes que moldam o futuro financeiro do país e das pessoas que nele vivem acontecem em reuniões informais que não são transmitidas, não são comentadas e raramente são registradas. São conversas onde negócios são fechados e destinos são decididos, enquanto quem está do lado de fora continua acreditando que o trabalho duro é a solução completa. Não é. Se fosse, o pedreiro seria bilionário e o pessoal que trabalha de domingo a domingo estaria no topo do mundo. O rico aprendeu a viver próximo do poder. Ele circula em ambientes onde o próximo passo da economia é discutido antes de se tornar público. Ele recebe informações que alteram o rumo de decisões financeiras com antecedência. Enquanto isso, o pobre age no escuro e reage sempre depois que tudo já foi decidido e distribuído. Não por incompetência ou preguiça, mas porque nunca foi convidado para participar dessas etapas. A meritocracia vendida como verdade absoluta ignora completamente que quem já nasce dentro desse universo começa o jogo muito mais perto da linha de chegada do que quem sequer sabe onde fica a linha de largada. Existe outro ponto que o livro deixa claro. Enquanto a maioria trabalha para ganhar mais e subir um pouco na vida, os ricos trabalham para garantir que nunca mais precisarão descer. Eles não buscam apenas resultados individuais, buscam perpetuação. Buscam criar uma rede de segurança tão bem construída que nenhuma crise é capaz de derrubar completamente. Quando o pobre tenta melhorar, ele pensa apenas na própria vida. Quando o rico melhora, ele pensa nas próximas gerações. Ele investe em impacto, em estrutura familiar, em negócios que duram mais que ele. E assim os filhos e netos já começam o jogo muito antes do início. Outra diferença gritante está na relação com o erro. O pobre não pode errar porque o erro custa caro demais. Uma dívida pode destruir uma década de esforço.
Uma aposta mal feita pode jogar uma família inteira de volta ao ponto zero. Por isso, a mentalidade da maioria é guiada pelo medo. Já os ricos erram tantas vezes que tratam o erro como parte do processo normal. Eles sabem que os grandes acertos só acontecem para quem se permite falhar com velocidade e aprender rápido. O pobre aprende a buscar segurança. O rico aprende que a segurança vem do conhecimento e da capacidade de se recuperar. Nos bastidores existe uma verdade que poucos admitem. O rico vive estrategicamente. O pobre vive reativamente. Quem está por cima define o jogo. Quem está por baixo apenas tenta acompanhar o ritmo. O pobre corre atrás de contas. O rico corre atrás de vantagem competitiva. O pobre se educa para conseguir um emprego. O rico se educa para criar empregos. São lógicas diferentes que geram resultados que parecem injustos, mas que são frutos de estruturas muito bem sustentadas ao longo do tempo. O mais perigoso disso tudo é acreditar que esse mundo é completamente inacessível. Não é. Ninguém nasce sabendo jogar. Ninguém domina as regras sozinho. A diferença é que alguns têm professores desde o berço. Outros precisarão aprender enquanto a partida já está acontecendo. A boa notícia é que informação nunca esteve tão disponível quanto agora. A má notícia é que a maioria prefere ignorá-la porque é mais confortável continuar acreditando que riqueza é fruto de sorte ou favorecimento total. Quando a pessoa começa a entender os códigos sociais, os bastidores deixam de ser invisíveis. O jogo começa a se revelar. E quem decide aprender pode, sim, atravessar a fronteira entre os dois Brasis. Acreditar que é impossível já é perder antes de tentar. O primeiro passo é admitir que existe um outro lado. Um lado onde recursos, oportunidades e conexões não são exceções, são rotina. E é para lá que quem deseja mudar de vida precisa olhar. Porque só enxerga portas quem para de olhar para as paredes. Os hábitos que mantêm o brasileiro preso à pobreza não aparecem como autossabotagem. Eles se escondem em comportamentos vistos como normais. São hábitos instalados no dia a dia, repetidos automaticamente, sem reflexão, porque foram ensinados como o jeito certo de viver. No entanto, quando observamos a vida de quem realmente cresce, percebemos como pequenas escolhas diárias criam destinos completamente opostos. Há uma busca constante por prazer imediato que drena energia, tempo e recursos. Quando o conforto do agora vale mais do que a construção do amanhã, a vida se transforma em uma corrida infinita sem chegada. Um dos hábitos mais destrutivos é a incapacidade de esperar. A sensação de que é preciso aproveitar cada centavo, cada oportunidade de lazer, cada impulso de compra, porque o amanhã é incerto e pode não trazer nada melhor. Essa urgência de consumir e mostrar resultado rápido gera um ciclo que começa no crédito e termina na dívida. A pessoa compra para se sentir bem, mas logo volta ao mesmo ponto de preocupação, culpada por ter cedido a um prazer que durou pouco. A dopamina vira o guia, não a razão. A longo prazo, isso corrói qualquer chance de prosperidade. Outro hábito profundo é o medo de parecer diferente. O Brasil cultiva uma cultura onde ser ambicioso pode ser visto como arrogância. Quem tenta aprender mais pode ser apontado como metido. Quem quer crescer profissionalmente pode ser acusado de querer passar por cima dos outros. Existe um policiamento invisível, onde qualquer atitude que sai do padrão médio causa incômodo. Para não serem julgadas, muitas pessoas diminuem seus sonhos antes mesmo de tentar realizá-los. O medo de ser rejeitado pelo próprio círculo faz muitos se conformarem com menos do que poderiam alcançar. A autossabotagem surge disfarçada de prudência. A pessoa diz que não vai investir porque pode perder. Diz que não vai estudar algo novo porque talvez não tenha tempo para aplicar. Diz que não vai mudar de ambiente porque lá pode não ser acolhida. Na verdade, ela não está se protegendo de riscos reais, mas protegendo sua zona de conforto. Quanto mais protegida ela se sente, menos preparada está para lidar com qualquer mudança. E o mundo premia quem se adapta, não quem se esconde. O jeitinho brasileiro também é um dos maiores sabotadores. A mentalidade de cortar caminho, de buscar vantagem rápida,
de ignorar o processo e querer apenas o resultado imediato, impede que habilidades sólidas sejam construídas. Pessoas que não aprendem a fazer o básico com excelência nunca chegam ao nível onde a excelência é recompensada. Quem busca atalhos vive tropeçando nas próprias escolhas. A paciência é uma virtude que cria riqueza. A pressa é uma armadilha que cria arrependimento. O tempo é outro recurso desperdiçado por quem não percebe sua importância. Horas gastas em distrações sem propósito substituem horas que poderiam estar gerando competências, criando novas fontes de renda, fortalecendo relacionamentos que abrirão portas no futuro. A vida fica pesada não por falta de resultados, mas por excesso de desperdício. E quem desperdiça o hoje acaba pagando caro amanhã, quando descobre que os anos não voltam para oferecer uma segunda chance. Existe ainda a crença de que sucesso depende apenas de esforço físico. Trabalhar mais horas não garante prosperidade. O que faz diferença é trabalhar de forma inteligente. Enquanto muitos se orgulham de estar sempre ocupados, poucos param para pensar se estão ocupados com o que realmente transforma. A falta de reflexão cria um movimento constante com efeitos mínimos. A pessoa chega ao final do mês exausta, mas não avança. Os hábitos que empobrecem começam na mente e se manifestam nas escolhas. Eles fazem com que alguém viva reagindo ao mundo, sempre um passo atrás. A pessoa espera algo dar errado para então se preocupar. Espera uma crise para depois aprender sobre finanças. Espera sofrer as consequências para então mudar o comportamento. Quem vive assim nunca lidera a própria vida. Apenas tenta evitar que ela piore. A verdade dura é que ninguém muda enquanto acredita que sua vida é apenas um reflexo do destino. Mudança exige responsabilidade. Exige reconhecer os padrões que nos arrastam para baixo e substituí-los por padrões que nos empurram para cima. Exige agir mesmo quando a motivação falta. Exige insistir mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Os ricos erram o tempo todo e continuam. Os pobres erram uma vez e param. A diferença está na persistência construída pelo hábito de avançar. Quem entende isso, descobre que a riqueza é uma consequência previsível. O que define o rumo não são eventos extraordinários, mas pequenas decisões repetidas com intenção. Cada hábito é um voto no tipo de futuro que estamos escolhendo. E quem escolhe, conscientemente, construir um futuro grande, inevitavelmente, começa a deixar para trás tudo o que o mantinha pequeno. No Brasil, a ostentação não é apenas sobre mostrar o que se tem, é sobre tentar pertencer a um grupo que a maioria nunca poderá acessar de fato. Comprar carros financiados, roupas de marca, eletrônicos de última geração e exibir tudo nas redes sociais cria a ilusão de riqueza, mas não constrói liberdade financeira. Muitas pessoas dedicam a vida inteira a provar algo que nunca vão alcançar de verdade, enquanto quem é realmente rico mantém a aparência simples, mas trabalha silenciosamente para expandir patrimônio, conexões e oportunidades. O poder está nos bastidores, não nas vitrines. O rico investe em ativos e experiências que aumentam a capacidade de gerar riqueza. O pobre investe em símbolos que drenam recursos e reforçam uma identidade limitada. A necessidade de validação social é uma prisão invisível. Quem busca status constantemente está submetido à aprovação alheia e a regras que não construiu. Ao comprar para aparecer, em vez de comprar para ser, o indivíduo fortalece a mentalidade de escassez, reforçando hábitos que empobrecem e bloqueando o caminho para a prosperidade real. A guerra do pertencimento mantém a maioria em competições improdutivas, onde a vitória é apenas momentânea e a sensação de sucesso nunca é suficiente. Enquanto isso, os verdadeiramente ricos se concentram em círculos que elevam o pensamento, multiplicam oportunidades e ampliam influência. A psicologia social mostra que o comportamento de consumo molda identidades. Pessoas que investem em símbolos de status confundem aparência com poder. Já quem constrói riqueza entende que poder real vem da liberdade de escolhas e do controle sobre tempo, energia e recursos. A diferença está em onde cada um coloca a atenção.
Um foca no que todos veem, o outro foca no que poucos percebem. O verdadeiro valor não está no que é exibido, mas no que é acumulado, protegido e multiplicado silenciosamente. Além disso, o conceito de pertencimento influencia decisões financeiras de maneira profunda. A pressão social faz com que muitos sigam padrões que nunca beneficiarão seu crescimento. Ser rico não é apenas ganhar dinheiro, é desenvolver identidade, visão e hábitos alinhados com a construção de futuro. Ao observar atentamente, percebe-se que os símbolos de status mais valorizados pelos pobres são irrelevantes para os ricos, que priorizam resultados de longo prazo e liberdade estrutural. A consciência sobre símbolos e status permite enxergar o contraste entre aparência e essência. O rico aprende a separar o que é importante do que é supérfluo, e cada escolha reflete essa clareza. Não é sobre ostentar, é sobre investir com propósito. Quem entende essa lógica passa a questionar cada impulso de consumo e cada desejo de aprovação externa, criando espaço para decisões que geram crescimento real. A transformação ocorre quando a identidade deixa de depender do olhar alheio e se conecta à própria visão de futuro. É nesse ponto que se torna evidente: riqueza não se mede por carros, roupas ou posts no Instagram. Ela se mede por liberdade, controle, consistência e capacidade de criar oportunidades contínuas. A verdadeira diferença entre os que avançam e os que permanecem está em perceber que símbolos são apenas distrações, enquanto decisões estratégicas constroem legados. A partir desse entendimento, o caminho para crescimento sustentável começa a se abrir, e cada ação passa a ser uma escolha consciente de criar riqueza duradoura e liberdade real. O que separa os ricos dos demais não é apenas dinheiro, é a aplicação consistente de regras invisíveis que a maioria nunca aprende. Michel Alcoforado revela que muito do que garante sucesso financeiro no Brasil acontece longe dos holofotes. São decisões silenciosas, comportamentos estratégicos e padrões mentais que constroem riqueza real. A primeira regra é entender que o círculo importa mais que o salário. Quem se cerca de pessoas que pensam grande, compartilha informações valiosas e inspira crescimento, inevitavelmente acelera seu próprio progresso. Dinheiro sozinho não muda destinos, influência e conexões, sim. A segunda regra é investir em transformação, não em aparência. Os ricos buscam conhecimento, habilidades, ambientes de alto nível e experiências que elevam sua capacidade de criar valor. Enquanto muitos gastam para parecer poderosos, eles investem para se tornar poderosos. Cada ação é calculada para multiplicar oportunidades, não para impressionar terceiros. O luxo sem estratégia é superficial. A transformação estratégica gera liberdade duradoura. A terceira regra é comprar tempo antes de comprar luxo. Tempo é o recurso mais escasso e valioso. E quem aprende a delegar, automatizar ou otimizar atividades cotidianas, consegue expandir produtividade e foco. A riqueza real surge quando se aprende a aplicar esforço apenas no que gera retorno significativo, liberando espaço para criatividade, estratégia e crescimento contínuo. A quarta regra é aprender com quem já venceu. Mentores, livros, cursos e experiências de quem construiu sucesso de verdade funcionam como atalhos de aprendizado. Os ricos entendem que conhecimento aplicado é poder e que absorver lições de quem já percorreu o caminho reduz erros e acelera resultados. A disposição para aprender é mais importante do que qualquer talento inato. A quinta regra é não pedir permissão para crescer. O rico entende que oportunidades não esperam aprovação social. Ele cria iniciativas, assume riscos calculados e atua de forma deliberada, mesmo quando outros duvidam. Enquanto a maioria espera condições perfeitas ou sinal de terceiros, ele age, aprende com os erros e transforma experiências em vantagens competitivas. Essas 5 regras mostram que a riqueza não é sobre sorte ou circunstância. É sobre mentalidade, hábitos e estratégias aplicadas diariamente. Quem internaliza essas regras
começa a enxergar o mundo de maneira diferente, identificando oportunidades invisíveis e evitando armadilhas que mantêm a maioria presa à estagnação. O segredo não está no dinheiro em si, mas na forma de pensar, agir e persistir, mesmo diante do desconhecido. Existe um ponto decisivo que separa quem permanece preso na média e quem alcança níveis extraordinários de sucesso. Michel Alcoforado e outros especialistas em comportamento financeiro concordam. A diferença não está no dinheiro disponível, está na mente. O gap mental é o espaço entre pensar pequeno e pensar grande, entre se contentar com migalhas e exigir o que você realmente merece. Quem permanece no lado limitado acredita que oportunidades são raras, que fracassar é perigoso e que a vida deve ser administrada com cautela. Quem atravessa o gap entende que riscos calculados e persistência estratégica são combustíveis para crescimento exponencial. A neuroplasticidade mostra que a mente é moldável. Padrões antigos podem ser quebrados e novos hábitos podem ser formados para gerar resultados diferentes. Aqueles que compreendem isso desenvolvem uma mentalidade de dono, assumindo responsabilidade total sobre seu destino e criando mecanismos internos para aprendizado contínuo. Eles não se contentam com pouco, não esperam que outros definam suas regras e não medem sucesso pelo que os outros consideram suficiente. O gap mental exige coragem para desafiar crenças arraigadas e coragem para agir mesmo quando a maioria permanece passiva. O fator decisivo é o não me contento com migalhas. Quem atravessa o gap não se satisfaz com segurança ilusória ou vitórias temporárias. Cada escolha é feita com visão de longo prazo, cada erro é transformado em aprendizado e cada oportunidade é analisada sob a ótica do impacto duradouro. Essa mudança mental gera liberdade real, liberdade para escolher, para arriscar, para investir em si mesmo e para construir algo que ultrapassa gerações. Dar permissão para crescer significa reconhecer que é possível pensar diferente, agir diferente e conquistar mais do que a maioria acredita ser alcançável. Quando essa consciência se instala, hábitos, decisões e relações passam a ser filtrados por um critério novo. O que me aproxima do meu verdadeiro potencial? Esse filtro redefine comportamentos, elimina desperdícios e coloca cada ação a serviço de um objetivo maior. O gap mental é silencioso, mas poderoso. Ele transforma quem antes se limitava em alguém que age com visão estratégica, que aprende com erros, que investe em transformação e que cria liberdade financeira e pessoal. A diferença entre os que ficam na média e os que prosperam está exatamente nesse espaço. A capacidade de romper barreiras mentais, abraçar desconforto e agir consistentemente na direção do crescimento real. Quem entende isso nunca mais olha para a riqueza apenas como dinheiro. Ela passa a ser resultado inevitável de uma mente moldada para vencer. A transformação verdadeira não é sobre sorte ou fórmulas mágicas. É sobre pequenas decisões diárias que, acumuladas, mudam completamente o rumo da vida. Michel Alcoforado mostra que qualquer pessoa pode começar a atravessar o gap mental e construir riqueza real. Mas é preciso coragem para romper com hábitos antigos e enxergar oportunidades que antes pareciam invisíveis. O primeiro passo é adotar um hábito diário que fortaleça disciplina, foco e aprendizado. Pode ser ler, investir tempo em desenvolvimento pessoal, planejar o futuro ou revisar suas finanças todos os dias. A constância cria resultados que se acumulam de forma quase imperceptível, mas poderosa. O segundo passo é transformar o ambiente social. Cercar-se de pessoas que pensam grande, que desafiam seus limites e que inspiram crescimento cria uma pressão positiva para evoluir. Quem permanece em círculos limitados reproduz comportamentos limitados. O sucesso não é apenas individual. Ele é amplificado pelas relações estratégicas que se constroem e pelos contatos que abrem portas para oportunidades únicas. O terceiro passo é fazer escolhas que abram portas permanentemente. Cada decisão
deve ser avaliada não pelo benefício imediato, mas pelo potencial de transformação que oferece a longo prazo. É a diferença entre comprar para impressionar ou investir para libertar. Cada ação consciente reforça padrões de prosperidade, enquanto decisões impulsivas e guiadas pelo prazer momentâneo perpetuam hábitos que empobrecem. O caminho da virada é simples em teoria, mas desafiador na prática. Exige coragem para enfrentar o desconforto, persistência para manter hábitos positivos e disciplina para agir mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Mas quem se compromete com essa jornada começa a perceber mudanças profundas: clareza de propósito, aumento da confiança, habilidades novas e liberdade crescente para decidir o próprio futuro. A promessa é grande. Aplicar essas 3 atitudes diariamente cria um efeito cumulativo que transforma a realidade. O pequeno hábito diário, a escolha consciente de ambiente social e a decisão estratégica de investir no longo prazo fazem com que a vida passe a funcionar de forma diferente. Quem entende e age nessa direção não apenas constrói riqueza financeira, mas conquista autonomia, liberdade e a capacidade de influenciar positivamente seu próprio destino. Agora que você entende a verdadeira diferença entre ricos e pobres no Brasil, é hora de refletir sobre suas próprias escolhas. O que você faz todos os dias? Está construindo riqueza ou apenas tentando parecer alguém? Cada hábito, cada decisão, cada relacionamento que você mantém impacta diretamente seu futuro. A pergunta não é se você quer ser rico, mas se está disposto a agir de forma consistente e estratégica para chegar lá. Pense nos bastidores da vida dos ricos. Eles não esperam sinais, não buscam aprovação, não gastam energia em status vazio. Eles aprendem, aplicam e persistem. E você? Está repetindo padrões que empobrecem ou está pronto para romper ciclos e adotar hábitos que transformam sua vida? O desafio não é pequeno, mas a recompensa é enorme. Está pronto para decidir hoje como será seu amanhã? Deixe nos comentários qual hábito você está disposto a mudar primeiro para começar a construir sua liberdade. Compartilhe suas experiências e inspire outras pessoas a questionarem seus próprios padrões. Curta e se inscreva para não perder os próximos vídeos, onde vamos revelar ainda mais estratégias práticas e profundas para transformar sua mentalidade, seus hábitos e seu futuro financeiro. O ponto-chave: a riqueza não é sobre sorte, é sobre ação. Cada decisão conta, cada escolha faz diferença.